Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Meu nome é Janilson. Hoje estou aqui para falar sobre Romanos 14, verso 2. Se você veio aqui para isso, então você está no lugar certíssimo, tá bom? E se você é novo no canal, por favor, se inscreva, compartilhe para o número máximo de pessoas. Quem sabe você estará nos ajudando a promover esse canal aqui, tá bom? Em breve, com certeza, vai ter um canal melhor aí, aliás, um cenário melhor e enfim, né? Então vamos lá. Em Romanos 14, versículo 2 diz assim, ó: porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. Mas pera aí, poxa, Paulo chamou os vegetarianos, né, de fraco? Rapaz, o negócio tá feio pro nosso lado, hein? Porque eu sou vegetariano também. Mas será que é isso mesmo que Paulo quis dizer? Vamos entender esse texto aqui? É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: por que Paulo escreveu esse texto? Por que Paulo chamou os que comem legumes de fraco na fé? A gente tem que entender o seguinte, que primeiramente a gente tem que buscar na história, né? Por que Paulo escreveu isso. Então, provavelmente, alguma coisa ele estava vivenciando o momento, né? Vivenciando alguma coisa, com um episódio que estava passando lá no momento, aqui, ou era de costume aquela cidade praticar alguma coisa. Então tem a ver com alguma coisa e aí tá. Pra gente entender melhor, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar aqui Romanos, capítulo 8, tá? E o versículo 4 diz o seguinte: Assim que, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só Deus. Detalhes aí já deu para entender o que Paulo quis dizer lá na frente. Por quê? O que acontecia naquela época lá? Era que os mercadantes, né, eles pegavam aquelas carnes que eram vendidas no mercado e antes mesmo de levar para o mercado, levava para sacrificar, ou seja, para oferecer a ídolos, né? Então era esse tipo de carne que era apresentada lá no mercado e que os crentes daquela época tinham esse receio de comer ou não comer a carne. Então quando Paulo disse assim, o fraco come legumes e o forte come carne, é no sentido de que aquele alimento lá, as coisas que era vendido no mercado, por exemplo, que era oferecido a ídolos, né? Então, se eu sou fraco, se eu sou fraco, então que eu comeria os legumes então. De que forma? Porque essa carne, ou essas coisas que eles ofereciam a ídolos lá, nada faziam para quem era forte na fé, porque ele crê que existe um só Deus e que aqueles panteões de Deus que eles queriam, que eles ofereciam a seus ídolos ali, não era nada neste mundo porque não existe, entendeu? Então o fraco na fé não ia comer da carne porque poderia. Ele pensava assim: não, se eu comer dessa carne eu vou contrair alguma coisa, sei lá, entendeu? Tipo assim. Então, foi isso que Paulo fez. Então, se você é fraco, então come legumes. E se você é forte, então, você não tem problema nenhum, tem que comer a carne. Então, é esse aspecto que Paulo estava querendo dizer. E é bem claro, porque aqui no texto em Romanos, ah, fala assim, ó. Vamos ler o versículo 5, fala assim, ó, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, tá? Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem tudo é para que nós vivemos, né? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas é nós por ele, tá? E se você for pegar lá em Romanos 14, você vai ler logo na primeira parte, fala assim, ora, quanto o que está enfermo na fé, já fala logo de fé, ó, enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, entendeu? E agora essa parte aqui, e no versículo 3 fala assim, o que come, não despreze o que não come, o que come, não julgue o que não come, por aí vai, entendeu? Então aqui não tá a questão de julgar, a gente não deve julgar ninguém pelo fato de ela vestir uma roupa mais curta, não deve julgar ninguém por porque um julga ser mais santos que o outro, né? Essa questão.
Essa é a moral da história, né? E no versículo final, aliás, no versículo 12, fala assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo, né? A Deus, no dia do juízo, é claro, né? Então, ninguém deve julgar uns aos outros pelo comer, pela isso, pela lua nova, por festa, por sábado, por isso, por nada ninguém deve julgar, entende? Então, o que Paulo fez foi justamente o que eu faria hoje lá, morando em Salvador, né? Por exemplo, se você está andando lá no Pelourinho e de repente está lá as baianas do acarajé e você olha assim, tem umas mais ou menos 10 delas lá vendendo acarajé. Essa moça, não posso comer coisa oferecida a ídolos tal. Qual é dessas que não ofereceu? Você vai olhar para a cara dela, essa aqui. Então, pela cara dela, eu acho que ela não ofereceu a ídolos não. E de repente você chega lá, come e você vai conversando. Você finge que é da, da Lion, exemplo, né? Então você fala assim, eu ofereço ídolos também, tá certo. Ela, não, também eu ofereci isso aqui, a ídolos. Aí eu, poxa, eu julguei que não oferecia ídolos, mas ofereceu. Amados, então não é bem assim. Então eu posso simplesmente comer acarajé, eu sou forte na fé, mesmo que ela ofereceu a ídolos, não vai ter problema nenhum para mim. Entende? Então Paulo que está explicando isso, que o fraco na fé, por exemplo, não come acarajé. Entendeu? Embora nem todas as pessoas ofereceu a ídolos, né? E mesmo que ofereça, então problema deles para lá, entendeu? Ele vai pedir conta no dia de juízo que ele ofereceu, se ofereceu, entendeu? E Deus também não vai julgar pelo tempo da ignorância das pessoas. Ela acha que está oferecendo a esse Deus, crendo que é um Deus verdadeiro. Tem essa questão também, entendeu? Então eu como, não tem problema nenhum. Eu já comi tanto acarajé, eu não como acarajé com camarão. Por quê? Porque o camarão é como se fosse uma barata que está na sua casa. Você come barata? Não come. Então, o acarajé, aliás, o camarão, ele é um tipo de alimento que é uma barata, alimento que as pessoas comem hoje em dia, né? Sei lá que chama alimento ou não, para mim não é alimento, não é alimento. É espírito, é um camarão do mar. Esse camarão do mar é como se fosse uma barata da nossa terra, entendeu? Então, essa é a dica. Eu não como todo tipo de alimento, porque o alimento carne, como se fala de carne de porco, por exemplo, ele tem um verme, que esse verme é tão perigoso que causa. Teve um tio meu, por exemplo, que quase ficou louco por conta de um verme da carne de porco, entendeu? O porco, por exemplo, ele é um tipo de alimento, é um tipo de bicho que come qualquer coisa. Se você soltar um porco no meio da terra normal, ele come gente, ele come, ele come cocô, né? As fezes em geral. Ele come o resto de coisas sujas lá. Então, nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, aquele que destruir seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, claro que Deus vai destruir também. Então, Paulo, aliás, não sei se foi João, falou assim, ó, que vá bem na saúde, né? Então, diz só, que vá bem na saúde, como está escrito lá em Filipenses, né? Então, é o aspecto de que nós devemos cuidar da nossa saúde, né? Então, por que hoje tem a questão da vigilância sanitária, tem várias coisas? Justamente para ter um certo controle. Imagina lá na China como que não tem esse controle. Me desculpe, mas uma imundícia tremenda, porque eles comem qualquer tipo de coisa. Hoje estamos vivenciando essa era do coronavírus e os cientistas confirmaram de que o coronavírus veio do morcego ou da cobra, um exemplo, né? Então, devemos comer todo tipo de alimento. Um exemplo, urubu, morcego, cobra, né? Ratos, né? E tem um texto na Bíblia que vale a pena ressaltar, que fala o seguinte, que faz crescer as ervas para os animais e as plantas para o serviço do homem.